Além disso, eu gostaria de saber aí, para quem ainda não conhece e tal, para você falar um pouco da sinopse desse livro. Pronto. Frequência Oculta, ele se passa em São Paulo, porque eu realmente queria fazer uma literatura genuinamente brasileira e com personagens de fácil pegada, assim, que não tivesse esses nomes muito diferentes, né? Que é uma queixa de muitos leitores, né? Que tem uns nomes que não conseguem acompanhar. E como eu fiz para minhas filhas, para adolescente, o Fox é para novos leitores, então eu queria fazer algo que fosse muito genuinamente brasileiro. Então os personagens, eles têm realmente nomes comuns. São 4 personagens principais, que é a Lívia, uma jornalista, o Rafael, que é um hacker, uma empresária, que é a Amanda, e o Diego, que é um artista. E tudo partiu da escolha desses personagens para a criação da obra. Então, a ideia é que esses personagens tinham desafios na sua vida comum, e eles receberam um convite misterioso prometendo resolver seus problemas. Quando eles vão para o local, né, e era lá sós, lá em gala, né, em noite de gala, eles chegam nessa mansão, que é a mansão Waze, é a mansão da capa do livro, e aqui acontece umas cenas bem inesperadas, que eles ficam um pouco surpresos, que eles não estavam esperando que isso acontecesse. E aí eles começam a se questionar se aquilo é realmente uma empresa ou que convite foi esse. E eles começam a investigar, então começa um processo de investigação. E eles descobrem uma sociedade secreta. Então, quando eles vão começando a desbravar essa sociedade secreta, eles têm que tomar uma decisão. Se eles vão expor tudo que eles descobriram sobre a sociedade secreta ou se render a ela. E é assim que vai o livro. E você precisou pesquisar a fundo muitas coisas, por exemplo, sei lá, vamos supor, tá? Você falou da jornalista. Então, determinadas coisas que você precisou se inteirar mais ou pesquisar mais para que tivesse maior veracidade, né, na criação desses personagens? Não, na verdade, esses personagens, eles não têm muita profundidade, porque como é um livro que foi feito para novos leitores, então Uhum. ele é muito objetivo. Ele Ah, é ok. em cima da trama mesmo, assim, é bem assim, lê uma página, você já quer ver a outra, você já quer... Eu tenho um relato de leitores que dizem assim, olha, eu estava lendo no ônibus, e eu desci do ônibus, eu continuei lendo, eu acho que o povo da rua achou que eu estava doida. Aí tem outros que dizem assim, eu não consegui dormir enquanto eu não terminei o livro. E quando eu cheguei no final, aquele plot, eu dei um grito, acordei o meu marido foi brigar comigo. Então, a pegada do livro é para ser um livro realmente de aqueles livros que você engole o livro, você não Sim, consegue parar de ler o livro. Então, os personagens, eles têm uma breve apresentação, mas eles já emergem de fundo ali na trama. E a ideia realmente de trazer essas profissões, essas questões dos nomes e tudo, era que de alguma forma você conseguisse se conectar. Porque às vezes você tem um parente, tem um irmão, tem um primo, tem um tio que tem um desses 4 universos. sim. Então a ideia foi também muito construída nesse sentido, de trazer a conexão dos leitores para um deles. É Legal. tanto que, assim, uma última conversa que eu tive com os leitores, teve uma que disse assim, olha, eu sou programadora e eu nunca vi um hacker em leitura, eu faço parte de grupos de leituras há muito tempo e eu nunca vi, eu achei o máximo. Que demais. E na questão de São Paulo, por exemplo, você já esteve em São Paulo, ou também chegou a pesquisar alguma coisa a mais para construir a cidade? Aí São Paulo já é realmente uma escolha bem palpável, porque estive sim em São Paulo, meu esposo é paulista, amo São Paulo, e eu amo aqueles casarões antigos de São Paulo. Aquele ar sombrio daqueles casarões, aquelas coisas lindas. Então, realmente, a minha fonte de inspiração foi aqueles casarões de São Paulo, com aqueles portões, que você olha ali para dentro, gente, que coisa, né? Intrigante aquilo ali. Então, a ideia foi realmente essa, tá? Demais. E aí você já tinha comentado, você já comentou aqui que uma das inspirações para você escrever o livro foi essa questão de estimular suas filhas para se interessarem na leitura e tal. Deu certo? E como que é equilibrar? Como que você faz para equilibrar esse tempo online e offline dessa nova geração, no caso das suas filhas, né? Sim, deu muito certo.
A mais velha, que é a Isabela, 16 anos, ela virou uma leitora voraz. Ela come livros e livros. Nossa! Foi muito legal. Só que, ela ama livro de romance. E o Frequência Hum. Oculta não tem. Não tem beijinho, beijinho, não tem. Ele é, ó, tá embaixo toda hora. Então, não é a pegada dela, né? Ela leu, gostou, achou legal e tudo, mas ela foi para aquela zona de onde ela realmente mais se identificou. Então, hoje ela é uma leitora voraz, come livros e livros. E a mais nova, a de 14, existe uma curiosidade no livro, antes de falar, Uhum. da mais nova, que é assim, quando eu lia, no meus, né, adolescência, 15, 16, 17 anos, lendo lá Agatha Christie Dan Brown, eu lia com o velho Aurélio do lado, que a gente não tinha internet, não tinha, né? Então, às vezes tinha umas palavras que você não sabia nem o que era aquilo. Então, eu lia com o Aurélio. Então, eu fiz isso no Frequência Oculta. Eu trouxe muitas palavrinhas capciosas e bem difíceis, bem incomum mesmo, que é para forçar esse leitor ir atrás de saber o que é. Então, a de 14 anos, ela teve um pouco de dificuldade. Eu tive que ir lendo com ela, ajudando, conduzindo. Mas ela amou essa proposta. Ela ficou apaixonada pela ideia. Ela disse assim, como assim você escreveu um livro? Que horas que você escreveu esse livro? E ela achou o máximo. E assim, as minhas duas filhas, elas escrevem muito bem. Eu faço a correção das redações dela. Acho o Uhum. máximo as redações delas. E eu sempre estimulei elas a escrever. E aí, a mais velha não optou por essa condição, mas a mais nova topou. Então, a mais nova está escrevendo o próprio livro. Uau! E é o olhar da adolescência para o cotidiano. Então, são vários contos que trazem as críticas dela enquanto adolescência para isso. E em breve a gente vai estar lançando. Uau, que demais! Você está falando a respeito de que a sua filha mais velha, ela tem um gênero que não é o que não está no Frequência Oculta, mas o Frequência Oculta foi esse primeiro degrau, né, no final das contas. Isso. Eu tenho muitos leitores que falam assim: puxa, não é o meu estilo de livro, mas eu gostei, eu vou até ler outros dele. Tem outros que dizem assim: nossa, eu estava numa ressaca literária, que eu não estava conseguindo ler nada, estava desistindo dos livros. Aí eu peguei o Frequência Oculta e li, tirei de uma vez e ele me salvou. Ai, que massa! É muito legal, eu tenho muito feedback. Graças a Deus, assim, como o livro foi o segundo mais baixado, então tem muito leitor, eu participo de muitos grupos de leitura, então eu tenho muito feedback da galera, eu acho isso o máximo, fico encantada, como os leitores são acolhedores, eles dão a opinião, eles falam e tudo. E aí tem essas questões deles trazerem esse feedback para mim, eu fico imensamente feliz. E a gente comentou em off a respeito do Wattpad, da Amazon, que facilitou essa questão do autor, né, da criação dos livros e tudo mais, mas as redes sociais, no final das contas, também aproximaram o leitor do autor, e isso é algo que, bom, você pode falar muito melhor do que eu, mas isso deve ser algo incrível, né? É muito bacana, né? Eu estava comentando com o Éder um pouco antes, né? Que Uhum. fiz uma matéria recentemente explicando que antes o autor ele tinha um desafio muito grande de produzir, mas ainda mandar para a editora, ficar esperando o retorno. E era muitas vezes nem tinha esse retorno, então era um pouco até inacessível mesmo, não era tão dinâmico como é hoje. Então a internet ela trouxe uma ferramenta para a gente esplêndida de acessibilidade para o autor, porque hoje um autor ele consegue publicar a sua obra de forma independente, ele consegue inclusive colocar nas plataformas para a compra por demanda, né, que é a questão da sustentabilidade, isso é incrível, isso é assim uma coisa magnífica, eu fico encantada com esse universo. E aí, cada vez mais, a gente consegue ter mais autores. Eu aqui, ó, tô com 43 anos, inventei de ser autora.